Fala galera do primeiro ano D do Colégio Estadual André Gauge, em Corumbá de Goiás. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de movimento uniforme. Então, depois dessa aula, vocês deverão ser capazes de resolver essas atividades. E a gente vai falar basicamente do movimento uniforme, para mais tarde a gente falar do movimento uniformemente variado e ver a diferença entre os dois. Então, essa é a lista de exercícios que vocês vão treinar durante essa semana, depois de assistir a minha aula. São 6 questões que eu vou passar agora toda semana para vocês. Uma semana eu passo a lista, na outra semana eu posto a correção. O conteúdo para você acompanhar no seu livro didático é o conteúdo do capítulo 3, que vai falar sobre o movimento uniforme. Então, o que é um movimento uniforme? É um movimento com velocidade escalar constante. A gente aprendeu a calcular a velocidade escalar e agora a gente vai entender essa ideia de velocidade escalar constante. O que é velocidade escalar constante? Esse tipo de movimento é um movimento em que a velocidade não vai mudar. A velocidade vai ser sempre a mesma. Claro que isso aqui é uma hipótese científica. Isso é muito difícil de acontecer na realidade. Então, nós temos aqui algumas situações que dão uma ideia ali muito boa de um movimento uniforme, como, por exemplo, um satélite, né, ou uma estação que esteja em órbita ao redor da Terra, a gente considera para estudos mesmos de sua posição, de onde ela vai estar em determinado momento, que o seu movimento em redor da Terra ali é um movimento uniforme, porque é considerado que ela continua com a mesma velocidade. Uma viagem de trem, uma viagem de metrô, por exemplo, não sei se alguém já teve essa experiência, mas em determinado momento, depois que o metrô ele atinge uma velocidade específica, ele consegue manter aquela velocidade durante um longo intervalo de tempo. Então, enquanto a velocidade dele permanece a mesma, a gente diz que a sua velocidade é constante, portanto, ele está realizando um movimento uniforme. Um outro exemplo também é quem já andou aí, já subiu numa rampa daquelas, ou numa escada rolante, como essa da foto ali no shopping, a gente percebe que a escada rolante ela se move numa velocidade constante. Ela se move realizando um movimento uniforme, porque ela mantém a mesma velocidade. Então, são exemplos ali de velocidades de movimentos uniformes, que mantêm a velocidade constante. A definição básica, então, de movimento uniforme é essa. Um movimento que é realizado em velocidade constante. A gente vai estudar, para simplificar, um movimento que é chamado de MRU, como tem no livro de vocês. O MRU é um movimento retilíneo uniforme. Então, olha só, foi acrescentada essa palavra retilínea para determinar esse tipo de movimento. A gente já viu que movimento uniforme é aquele que permanece com a velocidade constante, a velocidade não muda. Um movimento retilíneo uniforme é um movimento que a sua trajetória é uma reta, ou seja, é como se a gente estivesse considerando um automóvel andando numa pista reta, numa pista retilínea. A gente vai estudar, então, movimentos retilíneos para simplificar os cálculos. Bom, a gente já viu que a velocidade vai permanecer constante no decorrer do tempo. O que significa isso? A velocidade não vai mudar enquanto a gente estiver estudando o movimento retilíneo uniforme. Nós temos exemplos também de situações em que isso pode acontecer. Como a gente já viu, né, na escada rolante, numa estação em órbita, lá também numa estação de metrô, quando o metrô já atinge uma velocidade já específica. Eu vou falar para vocês um pouco sobre as funções horárias. O que é uma função horária? No primeiro bimestre, você deve ter estudado sobre função, não é verdade? O ano passado, também no nono ano, vocês já estudaram sobre função. Então, função, basicamente, é uma expressão matemática que relaciona duas ou mais variáveis. Lá em matemática, a gente estudava
as variáveis x e y. Então, lá na função, geralmente tinha x e y, para representar qualquer valor. Aqui na física, a gente vai estudar funções horárias. O que é função horária? Função que vai ajudar a gente a calcular a posição, que vai calcular a velocidade, às vezes, que vai poder calcular também até o tempo. Então, o que é uma função horária? É uma função que vai relacionar o espaço percorrido com o tempo gasto para percorrer esse espaço, com base na velocidade do movimento, que vai ser sempre constante. Então, ela é uma função que vai ter esse formato aqui, ó. Tá vendo? Destacado no livro de vocês. Ao invés de ter x e ter y, a gente vai ter o s para representar o espaço, v para representar a velocidade e o t para representar o tempo. No livro de vocês, vocês podem acompanhar. De onde que veio essa função? Veio daquela fórmula da velocidade média, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é muito simples. Então, o que a gente vai ter? Nessa função, o S é a posição no instante que a gente quer determinar. Por exemplo, um automóvel começou a percorrer uma avenida. E aí você quer saber a posição desse automóvel depois de 3 horas. Então, S é a posição no momento que você quer determinar. Esse S0 ou SO, como você preferir, é a posição inicial. O que é a posição inicial? É a posição do móvel ou do automóvel no momento em que o estudo foi começado. Como assim, no momento em que o estudo foi começado? Por exemplo, você pode sair da sua casa e se deslocar, né, durante um longo tempo, mas de repente você vai estudar o seu movimento só a partir de determinado momento. Então, o tempo inicial ou a posição inicial é a posição de onde você começou a estudar o seu movimento. Vamos supor que um automóvel saiu de Corumbá e foi até Anápolis. Mas a gente só passou a estudar o seu movimento a partir do momento que ele passou de Planalmira. Então, em Planalmira é que será a sua posição inicial, mesmo ele tendo saído de Corumbá. Por quê? Porque a gente vai passar a estudar o movimento do carro a partir de Planalmira. Então, muitas vezes a gente vai ter isso, que a posição inicial ela não vai ser 0, porque a posição inicial é a posição de onde o automóvel está quando o movimento passou a ser estudado. O instante inicial, quer dizer, o T0, ele sempre vai ser 0, porque vai ser o início do estudo, vai ser o tempo, né, no início do estudo. Como eu comecei a estudar agora o movimento, então agora eu chamo ele de tempo inicial e ele é 0, né, porque eu soltei o cronômetro para estudar o movimento agora. Quando a gente fala de estudar um movimento, a gente está falando disso. A gente está falando de observar a distância percorrida e o tempo gasto em percorrer essa distância. Então, o tempo gasto, o tempo inicial, vai ser sempre o momento em que eu comecei a estudar o movimento, e esse momento, esse tempo inicial vai ser sempre 0. Apenas a posição inicial que pode mudar. Eu vou exemplificar mais uma vez. O automóvel saiu de Corumbá e foi em direção a Anápolis. E aí, durante esse percurso, tem várias placas mostrando a posição, a quilometragem da rodovia. Então, ali entre Corumbá e Anápolis, a gente vai ter placas de 398, 396 quilômetros, 390 quilômetros. Então, por exemplo, se eu quero estudar a posição de um automóvel quando ele acabou de passar pelo quilômetro 390 da rodovia, então a posição inicial dele é 390. Mas o tempo inicial continua sendo 0. Por quê? Porque eu comecei a estudar naquele momento em que ele passou pelo quilômetro 390. Nós temos a função horária da velocidade. Essa é a função horária dos espaços, por isso o S de espaço aí em inglês, space. A função horária da velocidade no movimento retilíneo uniforme, ela sempre vai ser igual, ela sempre vai ser constante.
ela não vai mudar. Então, se a velocidade era 10 quilômetros por hora, ela vai ser 10 quilômetros por hora durante todo o movimento, porque ela não muda. Eu vou fazer com vocês aqui esse exemplo, essa atividade resolvida do livro de vocês. E o número 1, então, dos exercícios resolvidos diz assim: os móveis A e B percorrem a trajetória em movimentos retilíneos uniformes e suas posições são mostradas no instante t igual a zero. Então vamos entender, né? Sempre que fala t igual a zero, é sempre o início do estudo do movimento. Quer dizer, pode ser que essas partículas, que esses móveis aqui estivessem se movimentando antes disso, mas foi a partir desse momento em que o estudo começou a ser realizado. Então tem aqui, né, o tempo igual a zero. Isso aqui é uma foto aí dos móveis. Então, dá até para ver que ela estava um móvel A em movimento, móvel. Quando fala móvel, é alguma coisa que está em movimento. Pode ser 2 pássaros, pode ser 2 carros, pode ser 2 bicicletas, 2 cavalos, né? A gente fala móveis só para simplificar mesmo. Suas velocidades escalares são respectivamente iguais a 8 metros por segundo e 10 metros por segundo. Vamos lembrar que aqui é um movimento retilíneo uniforme, então quer dizer que, ainda que o movimento do móvel A e do móvel B foi estudado a partir de agora, se o movimento é retilíneo uniforme, significa que a velocidade sempre foi essa, de 8 metros por segundo o móvel A e 10 metros por segundo o móvel B. Na letra A, pede quais as funções horárias das posições de cada um dos móveis. Mais uma vez, quais as funções horárias das posições de cada um dos móveis? Então, eu escrevi aqui no quadro branco a função horária do espaço ou a função horária das posições também. Essa função ela pode receber os dois nomes. Então, claro, né? Por que função mesmo? Porque vai relacionar o tempo com a posição, com o lugar onde o móvel que está sendo estudado se encontra. Então, por isso que a gente pode falar, esse espaço, né, não tem a ver com espaço sideral, não. O espaço tem a ver com a posição do móvel. Então, como na letra A ele pede a função horária das posições ou a função horária do espaço de cada um dos móveis, o que é essa função horária? É aquela, né? S é igual a SO mais VT, onde o S0 é a posição inicial, como a gente já falou, o S é a posição no momento que eu quero determinar, V é a velocidade e o T também é o tempo, né, em que eu quero considerar. Determinar a função horária é substituir basicamente a posição inicial e a velocidade. A gente tem isso. E é importante, tem alguns detalhes das imagens aí que passam desapercebidos. Por exemplo, lá na imagem mostra o sentido do movimento do móvel A e o sentido do movimento do móvel B, não é verdade? Por que é importante essa indicação do sentido do movimento? Para mostrar que os dois móveis estão se movendo no mesmo sentido. E isso implica que a velocidade dos dois precisa ter o mesmo sinal. Ou seja, se você atribuiu a velocidade do móvel A positiva, como o móvel B percorre no mesmo sentido de movimento, então a velocidade do móvel B precisa ser positiva também. Suponha, por exemplo, que o sentido do móvel B não fosse o mesmo do móvel A, mas fosse o contrário. O que isso implicaria nas velocidades? Que as velocidades precisariam ter sinais também contrários. Se você disse que um é positivo, o outro precisava ser negativo. Não é o caso, né? Então, mas é um detalhe muito simples e que determinaria totalmente a resolução dessa atividade. Bom, aqui eu destaquei também a posição do móvel A e do móvel B. Lembra que no enunciado diz que essa é a posição no instante t igual a zero? Então, essa é a posição inicial, ou seja, é o S0 lá da função horária das posições. Por isso, então, na letra A, era só substituir S igual a S0 mais VT
Eu chamei para diferenciar a velocidade do móvel A, eu chamei de VA. E a velocidade do móvel B, eu chamei de VB, para ficar diferente. Então, o espaço também, a posição, eu vou chamar de SA, a posição do móvel A. O que é? Não é a posição inicial que vem? Qual é a posição inicial do móvel A? 30 metros. Então, eu venho aqui e escrevo 30 metros. Mais, bom, aqui é mais porque eu atribuí a velocidade positiva. 8, que é a velocidade, vezes o tempo. Então, aqui nós temos a função horária das posições do móvel A. Lembra que, como é uma função, a gente vai precisar sempre de duas variáveis, né? Uma que vai depender da outra. No caso aqui, a posição do móvel A vai depender do tempo em que a gente está considerando. Quer dizer, no tempo igual a zero, ou seja, no início do movimento, qual era a posição dele? 30. Mas se eu colocar aqui, se fosse no tempo t igual a 2 segundos, aí a posição seria outra. A posição depende do tempo, por isso que a gente diz que é uma função. No caso da função horária do móvel B, eu vou chamar de SB. Qual é a posição inicial do móvel B? 70 metros. Mas, porque ele possui o mesmo sinal da velocidade do móvel A, 10 vezes t. Então, sempre vai ficar o t, a letrinha t, para dizer que a posição depende do tempo, estabelecendo assim a relação de função. Essa, então, é a letra A, simplesmente substituir, perceberam? Muito simples ela. Já a letra B pede assim: qual o instante em que a distância entre eles é 100 metros? Qual o instante em que a distância entre eles é 100 metros? Mais uma vez, instante, gente, é o tempo, é o valor do t. Então, quer dizer, depois de quanto tempo que esse movimento aconteceu, depois de quanto tempo que a distância entre eles é de 100 metros, vamos entender como que calcula a distância? Por exemplo, no início do movimento, quando t era igual a zero, então no início do movimento, o móvel A estava na posição 30 e o móvel B estava na posição 70. Como que eu faço para calcular a distância entre eles? É só fazer 70 menos 30. Então, nesse caso, quando o instante era igual a t igual a zero, a distância entre os dois móveis era de 40 metros, porque 70 menos 30 era de 40 metros. Então, qual é a ideia de se calcular a distância entre esses dois móveis? É pegar a posição de um menos a posição do outro. É isso que a gente vai fazer, só porque como a gente não sabe qual é o tempo, né? Aqui a gente sabia que o tempo era igual a zero. E quando o tempo era igual a zero, a posição do móvel B era 70, do móvel A era 30, e eu fazia uma menos a outra. E quando eu não sei o valor do tempo, aí eu vou usar a função horária das posições para calcular essa diferença. E é muito importante que a gente entenda isso aqui, ó. A posição do móvel A é igual a 30 quando o tempo era zero. E a posição do móvel B era 70 quando o tempo era igual a zero. Como agora a gente quer calcular a distância entre eles, mas a gente não sabe depois de quanto tempo que eles estarão a 100 metros um do outro, essa é a distância que é para ser determinada. Então, qual é a posição do móvel A num tempo qualquer, que eu ainda não sei? E qual é a posição do móvel B num tempo qualquer, que eu também ainda não sei? Essa posição é definida pela função horária das posições. Então, na hora de calcular a diferença, eu vou fazer a posição do móvel B menos a posição do móvel A, de forma que essa distância seja de 100 metros. 100 metros por causa do que foi pedido na letra B, que era para calcular qual tempo, qual instante essa distância entre os dois móveis era de 100. E qual é a posição do móvel B nesse instante qualquer que eu ainda não sei? É essa. 70 mais 10t
essa é a posição do móvel B, menos a posição do móvel A. Qual é a posição do móvel A? Como é uma expressão, eu preciso colocar entre parênteses, porque não é um número só, é uma expressão. Então, 30 mais 8t. E essa diferença tem que ser igual a 100. Bom, agora, justamente é a letra T que eu preciso descobrir o valor, porque é o tempo. Então, descobrindo o valor de t depois de resolver essa equação, eu descubro a resposta da letra B. O que eu preciso fazer aqui? O jogo de sinal entre esse sinal de menos e todos que estão dentro do parênteses. Então, eu repito, 70 mais 10t, e aí faço o jogo de sinal. Menos vezes mais menos, sai menos 30. Menos vezes mais menos, sai menos 8t, que é igual a 100. É aqui que poderia fazer bagunça se você não se ligasse naquela ideia de que movimentos no mesmo sentido, velocidades têm sinais iguais. Viu que aqui ó, a gente está fazendo um jogo de sinal? Se de repente eu tivesse errado o sinal da velocidade, essa conta minha com certeza estaria errada também. O que eu resolvo então aqui? Deixo letras no primeiro membro e passo os números para o segundo membro. Então vai ficar aqui, já posso resolver 10t menos 8t, fica 2t, que é igual a 100. 70 menos 30, 40 positivo. Mas eu já vou passar o 40 para lá, então ele vai ficar menos 40, né? Para economizar uma linha de cálculo aqui. E aí eu termino de resolver isso. 2t é igual a 60. Isso aqui significa que o t é igual a 30. E esse 30 é 30 segundos, porque lembra que as velocidades aqui, elas eram dadas em metros por segundos. Então, a posição era metro e o tempo em segundos. Ou seja, significa que depois de 30 segundos que esse movimento foi estudado, é que os móveis A e B estavam a uma distância de 100 metros entre si. Detalhe muito importante na hora de utilizar a função horária do espaço, das posições. Observar a unidade de medida. Então, se a velocidade foi informada em metros por segundos, o tempo precisa ser informado em segundos. E a posição também precisa ser informada em metros. De forma que, se eu tenho a velocidade em metros por segundo e o tempo foi me dado em horas, eu vou ter que fazer aquela transformação de unidades e passar horas para segundos, como a gente estudou lá no primeiro bimestre, a conversão dessas unidades de medida. Você não pode se perder, né, e esquecer desses detalhes. Numa mesma função, as unidades precisam estar em consonância, elas precisam estar comunicando entre si ali. Você não pode colocar unidades com medidas diferentes ali, unidades diferentes. E a partir de agora no vídeo, eu vou mostrar para vocês os gráficos do movimento uniforme, então, os gráficos do MU. Se você não aprendeu a construir o gráfico de uma função do primeiro grau, então eu sugiro que você assista ao vídeo sugerido por mim aí nesse cardzinho que está aparecendo aí no vídeo para você, que é uma aula que eu gravei explicando como construir o gráfico de uma função do primeiro grau, coisa que vocês estudaram no ano passado, no nono ano, e também no primeiro bimestre, mas talvez o seu professor não tenha te explicado, talvez você não tenha assistido, sugiro que você assista então esse vídeo que está passando aí, aparecendo no cardzinho aí em cima. Bom, o gráfico do MU, do movimento uniforme, é justamente o gráfico de uma função do primeiro grau. Por isso que é importante que você entenda, que você saiba como construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Lembra que é uma função S igual a S0 mais VT. Ela é do primeiro grau porque não tem nenhum termo ao quadrado. E a gente, para construir o gráfico dessa função, a gente vai atribuir valores para o tempo, né, e marcar os pontos no gráfico. Antes disso, eu vou fazer um exemplo aqui no quadro. É importante que a gente entenda os dois casos que podem acontecer.
Nós podemos ter um gráfico, né, com uma reta dando a ideia de uma subida, tá vendo? Isso vai acontecer quando a velocidade for positiva. Lembra que velocidade positiva significa que o móvel está se locomovendo no mesmo sentido da trajetória, né, no sentido positivo da trajetória. E quando isso acontece, velocidade maior que zero, velocidade positiva, a gente chama o movimento de movimento progressivo. Outra possibilidade de gráfico é quando a reta ali, ó, vai dar uma ideia de descida. Então, isso vai acontecer quando a velocidade for negativa. E lembra, velocidade negativa é quando o sentido do móvel, né, ele está contrário ao da orientação da trajetória. Então, aqui está o carro, né, mostrando aqui, ó. Aqui a trajetória está zero e vai aumentando para cá, né? Então, 0, 1, 2, 3, mas o carro está indo na direção do zero, tá vendo? Quando a gente diz que o movimento é progressivo, é quando o carro ele está indo na direção contrária do zero, ali da posição zero. Então, velocidade negativa, o movimento é retrógrado. E a gente vai fazer aí cada um desses gráficos. A gente tem que, para encontrar a posição inicial no gráfico, é só olhar ali, ó, onde o tempo vale zero. Então, deixa eu destacar aqui o que eu quero que você veja. Como que eu identifico no gráfico da função horária dos espaços, das posições, como que eu identifico a posição inicial, que aqui já está destacado? Eu vou olhar justamente quando o tempo é igual a zero. Então, é justamente nesse momento aqui, ó. Como que eu sei que é nesse momento que é a posição inicial? Basta eu olhar o tempo igual a zero. E aí eu olho onde a reta cortou o gráfico lá no eixo dos espaços. Esse tempo, esse momento aqui, essa é a posição inicial. Aquele S0, né, da função, eu posso encontrar ele no gráfico olhando esse ponto onde a reta corta o eixo S, que é o eixo dos espaços. Lembra que, né, nas fosse matemática, que seria o eixo Y e aqui o eixo X. Então, o que mudou foi só letras. Construir o gráfico dessa função é a mesma coisa ali de construir em matemática, só que aqui a gente vai estar trabalhando com letras diferentes. E eu vou fazer dois exemplos, então, com vocês, um de movimento progressivo e o outro de movimento retrógrado. Como é mesmo movimento progressivo? Movimento progressivo é quando a gente tem que a velocidade é positiva. Lembra como que eu olho a velocidade na função horária dos espaços? A função horária dos espaços é aquela S, que é igual a S0 mais VT. Então, a velocidade é aquele número que acompanha a letra T. Se esse número é positivo, então a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Então, a gente já imagina que a reta vai ser aqui uma reta crescente, né? E como o gráfico dessa função é sempre uma reta, eu preciso de apenas dois pontos para marcar no gráfico e representar essa reta. De forma que aqui eu vou atribuir valores para o tempo, porque é a posição do móvel que depende do tempo de movimento que ele realizou. Então, por exemplo, posso escolher aqui tempo igual a zero para representar a posição inicial e reforçar isso com vocês, e tempo igual a 2, por exemplo. De onde que eu tirei esses valores? Eu acabei de atribuir, eu escolhi esses valores. Então, os valores do tempo, eles são livres para que você escolha. Se você assistiu aquele vídeo sugerido por mim agora há pouco, você vai ter entendido isso. E agora eu vou usar essa função para calcular o valor de S para quando t é igual a zero. E depois, vou também calcular para quando t é igual a 2. Então, o que é quando t é igual a zero? Vou pegar o valor que eu acabei de escolher e substituir nessa função. Então, vai ficar S, que é igual a 30, mais 8 vezes zero, porque agora o t vale zero. S é igual a 30. Quanto que é 8 vezes zero? Não é zero? Então, pronto, né? Eu não preciso nem escrever zero.
valor de S é 30. E aí eu completo a tabela. Quando t igual a 2, então S vai ser igual a 30 mais 8 vezes 2, porque agora o t é 2. S é igual a 30 mais 8 vezes 2, 16. S igual a 46. Completo a tabela e agora marco esses pontos ali no gráfico, né? Lembrando que aqui é T e aqui é S. T no horizontal e S na vertical. O que a gente vai ter aqui? Como o valor do S do espaço ele é grande, né? Vai de 30 até 46, então eu vou contar no eixo S de 15 em 15, por conveniência, para ficar mais fácil. Então, olha só, 15, 30, 45. Sempre em intervalos, né, de mesmo tamanho, de mesma amplitude. Já o tempo, como eu vou usar só o 0, 1 e 2, só o 0 e o 2, então vou marcar aqui o tempo 1, 2, porque o 0 é sempre aqui, né, nessa interseção. E agora eu marco os pontos. Ó, quando o tempo é 0, o espaço é 30. Então, esse ponto, né, quando o tempo é 0, a posição é 30, é bem aqui. Lembra que justamente quando o tempo é 0, é que a gente encontra a posição inicial, 30. Lembra que a posição inicial é justamente esse valor aqui, que fica aqui sem o t acompanhando? Então, sempre a gente vai encontrar a posição inicial quando o tempo for igual a 0. Marcou o ponto. Quando o tempo é 2, o espaço é 46. Não tem 46 aqui, mas eu sei que o 46 é um pouco acima do 45. Então, faço um tracejadozinho aqui, ó, para encontrar quando o tempo é 2, o espaço é 45. Marco esse ponto e agora ligo esses dois pontos. Então, esse aqui é o gráfico daquela função, onde, né, a gente acabou de ver que a velocidade é maior que 0, então o movimento é um movimento progressivo. E por isso o gráfico aí dá essa reta, né, crescente. Nesse exemplo, então, agora eu vou fazer um movimento retrógrado, né? Aquele em que a velocidade, olha só, o valor que acompanha o tempo é negativo, então velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Significa que o carro está, o movimento móvel em questão está na direção contrária ali da trajetória. Bom, como que eu faço o gráfico? Sempre eu começo ali atribuindo dois valores para o tempo. Perceba que nesse exemplo eu mudei a orientação, né? Eu coloquei o tempo em primeiro lugar, mas tanto faz. O importante é na hora de marcar o gráfico, você marcar com as coordenadas corretas. Então, se você vai colocar o tempo primeiro ou o espaço depois, tanto faz. O que importa é que você saiba que você vai atribuir valores ao tempo, porque o espaço ali é que depende do tempo. Então, mais uma vez, eu vou colocar o tempo igual a 0, e vou colocar o tempo também igual a 3, só para ficar um pouco diferente do anterior, né? Lembra que aqui é você que determina esses valores. E sempre 2, porque o gráfico vai ser sempre uma linha reta. E agora eu vou usar a função para calcular o valor do espaço para quando o tempo é igual a 0 e também agora para quando o tempo é igual a 3. Então, a função é essa, ó, S igual a 70, menos 10 vezes 0, S igual a 70. Então, claro, né? Essa conta eu nem precisaria armar a partir de agora, que você já sabe que quando o tempo é 0, a posição sempre vai ser a posição inicial, então vai ser sempre 70, porque isso aqui vai zerar. Completo isso aqui lá na tabela. Quando o tempo é igual a 3, o espaço vai ser 70 menos 10 vezes 3. Então, o espaço é igual a 70 menos 10 vezes 3, 30. O espaço aqui é igual a 40.
a posição é igual a 40. Ó, a gente já consegue perceber o motivo, né? Esse movimento retrógrado e o significado dele. Olha só, à medida que o tempo aumenta, à medida que o tempo vai passando, né, em relação ao estudo do movimento, olha o que acontece com a posição do móvel. A posição inicial era 70, então ele estava lá na posição 70 metros. À medida que o tempo foi passando, a posição dele foi diminuindo, ou seja, ele está indo na direção do zero, ele está voltando na trajetória. Por isso que o movimento é retrógrado. Marcando os pontos, quando o tempo é zero, o espaço é 70, lembra, né, de marcar os intervalos? Ó, a gente vai usar até os 70, então eu vou marcar aqui agora de 20 em 20. 20, 40, 60, 80. Sempre a gente marca intervalos iguais. Então, se é de 20, é de 20 em 20. Professor, mas não vai usar o 80, não vai usar o 60. Mas eles servem de referência para a gente marcar o ponto no lugar correto. O tempo, 3 segundos. Então, 1, 2, 3. Perceba que eu só marco esses valores no gráfico depois que eu tenho a tabela pronta, porque aí eu sei quais são os valores que eu vou usar. Então, agora marco. Quando o tempo é igual a zero, a posição é 70. E eu sei que o 70 está entre o 60 e o 80. Então, está bem aqui na metade. Ó. Quando o tempo é 3, o espaço é 40. Então, quando o tempo é 3, o espaço é 40. A posição é 40. Eu marco esse ponto ali. E olha só, a gente vai ter uma reta decrescente, né? Lembra? A velocidade a gente viu que é menor que zero, isso era só olhar aqui, ela é negativa, e por isso esse movimento, então, nós classificamos ele como movimento retrógrado. Que o significado disso é que o móvel está se movendo na direção contrária, no sentido contrário da trajetória que foi estabelecida. Ele está voltando para a origem das posições. E eu espero que, com base nesses exemplos que eu fiz, vocês consigam resolver essa nossa lista dessa semana, mas qualquer dificuldade que você encontrar, você pode me procurar também no privado, através do WhatsApp, de acordo com aquele horário que foi divulgado nos grupos, e inclusive está na descrição do seu grupo, é só clicar na descrição que você sabe qual horário lá que eu estarei de plantão para tirar as dúvidas de física. Bons estudos e boa semana para vocês.